Oi, hoje a gente vai discutir um pouco dos bastidores de um artigo. Eu vou usar o meu último artigo como exemplo e nós vamos partir desde a construção da ideia, desenvolvimento das ferramentas, até a parte de publicação e o que acontece depois disso, né? Como que é um report de um referee, o que você espera disso, como que você trabalha isso. Então, para começar, só para pôr em contexto, esse último trabalho é relacionado com um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o último evento de neutrino mais energético que foi detectado. Vou deixar por aqui o link na descrição para quem tiver interesse de ver. Mas a ideia era explorar um pouco o que esse evento representa em termos de física nova. Então, para a gente entender um pouquinho como isso funciona, eu tenho que voltar a como essa ideia surgiu. E aqui um dos colaboradores eu conheci pessoalmente em conferências, e a gente começou a discutir física lá, então aqui também fica de aviso, né, para as pessoas que estão começando aí sua carreira acadêmica, que vão começar a participar cada vez mais em conferências. Aproveita essas oportunidades para falar com bastante gente, para trocar ideia, para começar a discutir física, ver com quem que você acha que você trabalharia melhor, com quem que você talvez não dê tanto match, de forma que no longo prazo pode ser que essas pessoas que você conhece na conferência acabem se tornando colaboradores para a vida toda. Então, nós começamos a discutir algumas ideias, jogar algumas pedras na parede, né, eventualmente uma prega, e estávamos interessados nessa parte de neutrinos ultra energéticos. Por conta desse evento, que também estávamos numa conferência junto quando ele foi anunciado primeiramente, e estávamos pensando como que a gente podia explorar esse evento, ou tentar explicar por que esse experimento viu e por que a IceCube não viu, ou tentar entender melhor rotas para aprender coisa nova dada essa medida. E uma das coisas que a gente tinha conhecimento, que a gente começou a discutir, foi a previsão, né, da composição de raios cósmicos a altíssimas energias. O que isso representa? Como que essa medida é feita de forma bem simples? Raios cósmicos são essas partículas que vão atingir a atmosfera terrestre, então você tem um monte de prótons, de núcleos pesados e outras coisas que são produzidas fora aí, em várias fontes diferentes, e eles chegam colido com a atmosfera terrestre e tem um banho de partículas permeando a Terra para todas as direções aí, e isso são os que a gente chama de raios cósmicos. E como que a gente mede a composição desses caras? Então um experimento que chama PLG, e eles conseguem medir, né, a capacidade de penetração desses raios. Isso é super complicado, envolve várias etapas de modelo, porque bem simplista começa assim, uma partícula atinge a atmosfera, se quebra em várias partículas, isso a gente chama de shower, né? E esse negócio vai descendo, escalonando, depositando energia, e você praticamente consegue medir mais ou menos o tanto que esse negócio penetra na Terra. A capacidade de penetração está relacionado com a massa de quem originou, e você consegue então comparar simulações desses showers, desses chuveiros de partículas que vão aparecendo, com o seu modelo teórico, e dessa forma você consegue inferir de maneira indireta, comparando, né, não é por evento a evento, você compara estatisticamente essas capacidades de penetração que você mede com o seu modelo, então você propaga várias composições de massa diferentes na sua simulação e compara com os dados, e você consegue inferir a composição desses caras. Só que se você olhar os resultados, a composição tende a preferir núcleos mais pesados. E aí, onde que está o pulo do gato? Onde que entra a nossa ideia? Se você olhar o fluxo de neutrinos que vem dos caras mais pesados, você acaba preferindo produzir neutrinos com energias mais baixas. Mesmo que eles ainda são bem energéticos para os padrões usuais de experimentos terrestres, eles não estariam muito ali no intervalo de energia que você gostaria para ter eventos, né, popular essa região de fluxo de neutrinos mais energéticos que estariam mais favoráveis em relação ao que foi medido recentemente. Então uma composição de núcleos mais pesados acaba refletindo em neutrinos com uma energia um pouco menor. Isso tem a ver com o balanço de energia dos decaimentos de núcleos mais pesados, e é praticamente, se você fizer a conta da distribuição de energia dos neutrinos usando conservação de energia em momento, você vai ver que ele acaba carregando uma fração menor da energia da partícula inicial. Em contrapartida, se você tiver uma composição de núcleos mais leves, ou seja, praticamente prótons ali, você poderia popular, na verdade, neutrinos de energia maior. Ou seja,
prótons tendem a acabar produzindo, por outro mecanismo, neutrinos mais energéticos. Só que aí a gente vê, não uma inconsistência, eu diria, mas uma questão, né? Se a composição acaba preferindo uma composição mais pesada que te gera neutrinos menos energéticos, como que você popula o fluxo de neutrinos mais pesados? Tem um jeito da gente fazer isso, primeiro que tem as limitações do próprio experimento, né? Essa composição que eles medem não é necessariamente tudo que tem por aí, podem haver fontes que emitem neutrinos diretamente, tem vários, vamos dizer assim, furos que poderiam escapar. Essas medidas são muito difíceis, muito complicadas, então podem haver outras coisas que ainda são, vamos dizer, física padrão, mas esse experimento não capta, não encapsula. Assim. A gente tem muito ainda que aprender nessa frente, mas a nossa pergunta foi mais, será que a gente conseguiria conciliar essa preferência por medidas, por composição mais pesada, com um fluxo de neutrinos de mais alta energia? E aí entra o trabalho, né, da parte de física teórica, que é pensar em modelos que conseguiriam transformar, né, utilizar essa energia que está depositada nesse setor de composições de massa mais pesada, como que a gente transfere isso de alguma forma para um fluxo de neutrinos mais energéticos. Dessa forma, a gente começou a pensar em como adicionar física nova, ou seja, física além do modelo padrão, né? Então teríamos que pensar em modelos diferentes, extensões do modelo padrão, de forma que a gente conseguisse fazer com que, de alguma forma, essas partículas que estão gerando um fluxo de energia mais baixo conseguissem, na verdade, gerar um fluxo de energia mais alto. A gente fez isso usando um modelo que chama Mirror Sector, os setores espelho, tem uma extensa motivação na literatura de por que esses modelos são interessantes. Um deles é uma questão com o tempo de meia-vida do nêutron. Eu deixo aqui para vocês pesquisarem um pouco sobre isso, procurem sobre como o tempo de vida do nêutron é medido, e vocês vão ver que tem dois tipos de experimentos e eles não estão necessariamente de acordo. Então, tem modelos de física nova que te dá portais para você conseguir conectar o nêutron, né, ou esses núcleos mais pesados que vão te gerar vários nêutrons, com outros setores. Quando a gente joga essas partículas para esse outro setor, por mecanismos de oscilação, que a gente discute no artigo, a gente consegue então brincar com as partículas desse novo setor e fazer elas decaírem de maneiras que são mais energeticamente favoráveis de gerar neutrinos mais energéticos. Então, a ideia do trabalho é praticamente gerar um portal onde que as partículas do modelo padrão conversam com partículas além do modelo padrão, e essas partículas além do modelo padrão podem decair em um tipo de decaimento que é energeticamente mais favorável para produzir neutrinos de altíssima energia. Então essa é a questão principal, essa é a ideia do trabalho. Em termos de ferramenta, nós tivemos que aprender bastante sobre propagação de raios cósmicos, então tivemos que aprender a utilizar softwares. O software principal que a gente usou chama-se AirPropa. Você lá pode fazer simulações variando muito o nível de complexidade. Você tem que fixar a composição inicial da sua fonte, né? Então a gente usa a composição que o experimento mediu, propaga esses núcleos todos no meio intergaláctico e depois a gente pega os fluxos e introduz nova física ali, né? A gente faz a parte de trabalhar com os modelos que a gente tem. Então essa foi a parte ferramental. Uma parte que era a parte que eu diria que, assim, que eu sou mais especializado, dentro assim que eu tinha já trabalhado é a parte de modelos de oscilação, porque eu trabalho com oscilação de neutrinos, então a parte de conectar o setor novo com o setor padrão caiu dentro do que eu trabalho mais no dia a dia, e o resto foi bem novidade para mim, assim, nunca tinha trabalhado com esse modelo, nunca tinha trabalhado com astrofísica nesse nível, nunca tinha trabalhado com raios cósmicos nesse nível, de propagar os caras, de entender as interações todas que eles são submetidos. Então aprendi muita coisa nova nesse projeto. E aí foi vamos dizer, uma luta essa parte de conseguir simular esses caras, conseguir os fluxos corretos. Foram alguns meses aí trabalhando. E depois chega a parte da escrita. Quando você tem os resultados, a gente conseguiu um fluxo que está mais ali favorecendo neutrinos de energia mais alta, apesar de ser muito complicado justificar o evento de Chem3Net, entre outras coisas, não vou entrar tanto em detalhe nisso, mas conseguimos ali um resultado que estava de acordo com o que a gente estava esperando, né, das nossas estimativas teóricas antes de realmente fazer a conta toda.
E aí chegou a parte de escrita. A parte de escrita e apresentação é uma parte que eu gosto muito, eu diria que é a parte que eu mais aprendo. Eu acho que eu já aprendi muito até escrever, mas na hora de escrever, pra mim, as coisas mudam, assim, sabe? Eu sinto que é a parte onde que você tem que organizar de forma lógica toda aquela história que você construiu nos últimos meses ou anos, e você tá tão imerso naquilo que parece óbvio pra você o que você tá falando, mas se você entregar aquele artigo pra qualquer pessoa, não vai fazer sentido nenhum pra ela. Então, eu gosto muito dessa parte e eu gosto de pensar muito na estrutura de maneira muito, assim, restrita. Eu gosto realmente de ser bem pesado nessa parte. E eu acabo aprendendo muito mais porque eu vou vendo onde que eu não consigo explicar as coisas. E quando eu não consigo explicar algo, é provavelmente uma falha no meu entendimento, porque eu não consigo passar aquilo para frente de maneira que eu acho que está a mensagem de forma bem escrita ali. Então, é uma atividade que demanda muita prática, eu ainda estou num processo de aprendizado enorme aí, mas foi uma aventura por si só. Depois que a gente concorda em como apresentar, a gente tem que a parte de escrever tudo, e aí chega a parte da publicação. Na parte de publicação dentro da minha área, nós publicamos inicialmente no Archive, que é onde que você coloca o artigo aberto para qualquer pessoa, e a comunidade inteira olha os artigos que saem no Archive diariamente. Então você coloca lá, no dia seguinte você já vai ter vários e-mails na sua caixa de e-mail, de pessoas perguntando coisas, de pessoas pedindo citação, de pessoas falando de trabalhos similares, falando de ideias similares, e é meio que a primeira vez que o seu artigo vai passar por um processo de revisão. Porque a própria comunidade, ao ler o artigo ali no Archive, já faz meio que um processo de revisão dele. Dessa forma, essa é a primeira parte da publicação. Você primeiro joga ele na rede, no Archive, para que a comunidade te dê algum feedback. O artigo vai ficar ali por mais ou menos uma semana. Bom, ele fica disponível ali para sempre, mas você vai deixar ele meio que marinando ali por 1, 2 semanas antes de mandar o artigo para uma revista propriamente dita. Então ele primeiro passa por esse crivo da comunidade, depois você envia ele diretamente para uma revista da sua escolha, e aí aqui depende muito de como é seu artigo, do que você e seus colaboradores concordam ali de qual que é o impacto dele e para onde que é o jornal mais adequado de enviar ele. Porque se você enviar o seu artigo para um jornal que, vamos supor, foge daquele tópico, ele vai ser negado de cara, porque é uma fuga do tema. Então, vocês entram num acordo ali de qual revista que faz mais sentido e envia para a revista. Tudo online, vocês praticamente vão preencher um formulário, anexar o PDF e enviar. Aí vai demorar um tempão, normalmente 2 meses pelo menos aí, 3 meses, pode levar até mais. Já tive a resposta que demorou 6 meses. Então você fica nesse tempo esperando, vai fazer outras coisas, mas eventualmente você vai receber um referee report. Pode ser 1 ou 2, normalmente 2 pessoas ou uma pessoa que o editor da revista escolhe para avaliar o artigo, e essa pessoa vai te enviar os pensamentos dela sobre o seu artigo, e normalmente tem 3 classificações. O paper pode ser aceito para publicação com pequenas mudanças, aceito para publicação com maiores mudanças, ou é completamente negado de cara, não deve ser aceito. Os motivos de ser negado de cara pode ser fuga ao tema, pode ser porque a pessoa acha que não tem mérito de publicar ali, dentre outras coisas. Normalmente é bem raro isso acontecer e tem que ter uma razão bem mais óbvia, porque senão é muito fácil de você argumentar contra. Então as pessoas têm que tomar bastante cuidado quando fazem essa rejeição de cara, tem que ser muito bem motivada, ela não pode só ficar rejeitando aleatoriamente. E os outros 2 casos são situações, a situação mais comum, pelo menos a gente espera que seja mais comum, né, dentro dos nossos trabalhos, é ser aceito com pequenas modificações, onde a pessoa vai falar, bom, essa parte do texto eu entendi a ideia, mas talvez acho que os autores poderiam expandir um pouco na explicação de como eles simularam os raios cósmicos. Ou nessa parte aqui, a análise estatística poderia ser melhor explicada, porque eu não sei se eles escolheram isso por causa do experimento tal, escolheram isso por causa de outra coisa, e fica nessa, assim, coisas bem pequenas. E o meio termo, né, que é aceito com mudanças maiores, é onde que talvez você tenha que realmente trabalhar um pouco mais ainda em algumas partes do artigo, melhorar a figura, melhorar alguma parte teórica que ainda tá, vamos supor, você esqueceu de considerar um limite no modelo de outro experimento. Então você está ali brincando com os parâmetros do seu modelo para tentar gerar esse fluxo de energia mais alta, mas
se você olhar bem, um dos experimentos que já buscou por esse tipo de modelo exclui aquela combinação de parâmetros. Esse é um problema grande, né? Porque você está olhando parâmetros que já estão excluídos e conflito com dados, então caberia talvez até a rejeição direta, mas a pessoa normalmente vai falar para você olhar para ver se você consegue então arrumar isso antes de recomendar para publicação. Então, são mais ou menos esses 3 casos aí, e aí você vai juntar com seus colaboradores e pergunta a pergunta, normalmente tem uma lista de umas 7 perguntas por referir, você responde elas, melhora o artigo, manda de novo, você pode ter vários bate e voltas, com sorte vai ser você respondeu, a pessoa aceita e acabou, mas esses casos são raros. Eu já tive bate e volta que durou 1 ano ou mais, foram, sei lá, 6 respostas, mandavam de volta, mandava de volta. Então, é uma parte meio estressante ali do trabalho, mas faz parte. Eu acho que, no geral, o importante é quando você pega bons referis, porque essas pessoas realmente querem que seu trabalho melhore, eles querem que tudo ali melhore e seja a melhor publicação possível que você possa pôr para fora. Então, quando você pega um bom referi, normalmente vale muito a pena essas interações, e eu acho que é uma parte do trabalho onde você aprende muito também sobre apresentação, você aprende muito também sobre como melhorar a sua comunicação científica, e acaba realmente agregando muito valor à publicação final. Então, é isso, a historinha é um pouco aí do artigo, um pouco dos bastidores de como é a parte de publicação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba descobrindo só lá no mestrado, no doutorado. Então, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu olho depois, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!